Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, a Deus seja a honra, a glória e o louvor, porque tudo é dele, tudo é para ele e para a glória do nome dele. Eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Que alegria, que honra, que privilégio o Senhor nos concede de estar aqui esta noite, participando desta grandiosa festa e dizendo ao mundo que só Ele é digno. Só Ele merece honra, glória e louvor para sempre. Diz a palavra de Deus que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, ao nome dele eternamente. Seja o Senhor adorado pela vida do anjo da igreja, nosso pastor, presidente, pastor José Carlos de Lima, no qual tenho confiado também os altares em que ele administra a minha pessoa, e eu sou grato a Deus por isso, não mereço, mas agradeço profundamente de coração, porque tudo isso faz parte de uma grande promessa que o Senhor nos fez. Louvo a Deus pela vida do pastor Agábio Nascimento, um amigo, e agradeço a Deus pelo Senhor ter também nos autorizado a estar aqui servindo a igreja do Senhor. E também a vida do pastor Rocélio Barros. Deus abençoe, Deus abençoe. Parabéns também. Eu quero chegar a 52 elegante assim, igual o senhor. Deus abençoe. E saudando a estes homens de Deus, eu saúdo a todos os obreiros que estão na nossa retaguarda, os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores de trabalho e todo o corpo de liderança desta casa, desta igreja, que a boa mão de Deus continue estendida sobre vós. A minha alegria também é estar junto com a minha esposa, a irmã Glaucinebe, meu filho Miguel, e 2 escudeiros que o Senhor nos deu, Ilames e Carla, são homem e mulher de Deus, que têm também nos ajudado, e como sempre falo, para mim é um privilégio estar ladeado da minha esposa, pois nos dá uma grande cobertura de oração. Quando ela não vem, eu fico sem jeito, mas estar perto dela aqui é sempre uma honra, um prazer, um privilégio. Queridos, trago-vos saudação de paz do nosso presidente, pastor Roberto José dos Santos, e a irmã Iraci Soares, a sua esposa, e toda a convenção da igreja ali em Abreu e Lima, no estado de Pernambuco, que também está incendiada pelo poder de Deus, pela glória do Senhor, assim como vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe os músicos, Deus abençoe os tangedores que se prontificaram a servir a Deus com os seus dons, com os seus talentos. Deus abençoe. E vocês não vão escapar, não. Me ajuda aí, em nome de Jesus.
Amados, abra sua Bíblia, por gentileza. O livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Tema este escolhido para esta grandiosa festa. O capítulo 5 do livro do Apocalipse fala sobre a história de um selo, de um livro. E este livro estava escrito por dentro e por fora. E ninguém sabia o que continha aquele livro, nem o que estava determinado dentro dele. E este livro era um livro selado e tinha não somente um selo, mas 7, indicando a grande segurança do que estava escrito. Havia uma mensagem escrita naquele livro. Havia uma sentença dada dentro daquele livro. Naquele livro estava o futuro da nação, de toda a raça humana. Naquele livro estava a ira de Deus, a salvação do Senhor. O que ia acontecer em breves tempos, assim como disse o pregador João no livro do Apocalipse. João, um apóstolo de Jesus Cristo, o amado do Senhor, no qual recebe uma promessa, uma palavra dita diretamente da boca de Jesus Cristo, de todos os discípulos que Jesus tinha, dos apóstolos, digo, em número de 12, João tinha uma particularidade. Ele tinha uma intimidade tão grande com o Mestre, que o Mestre falou para ele uma palavra que não disse a nenhum outro. Jesus disse: tu vai morrer somente de velho. Ninguém vai conseguir te matar. E a Bíblia diz que antes que Jesus fosse assunto aos céus, no Evangelho de João, capítulo de número 17, Jesus faz uma oração, e na oração ele apresenta os discípulos, os apóstolos, e apresenta a igreja futura. E por causa desta oração, eles são cobertos por uma segurança espiritual. Jesus faz uma oração por eles, irmãos. Que privilégio receber uma oração do Messias, do Cristo, que reúne os discípulos e faz a Deus uma oração dizendo: Pai, guarda eles, toma conta deles, seja com eles assim como eu fui, esteja com eles assim como eu estive. Não deixa eles sozinhos, porque por causa da palavra que tu me deste, o mundo me odiou, e eu dei a eles a tua palavra. E por causa desta palavra, eles também passarão por tudo que eu passei. O mundo também os odiaram por causa da verdade. No capítulo 17, o verso de número 17 do Evangelho de João, Jesus, orando por eles, dá uma palavra dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Depois disto, Jesus reúne
outra vez os discípulos, e ele vai contar uma história, ele vai contar um segredo, que ele veio de lá de cima, veio do céu, mas veio para um propósito. Ele não veio para ser ovacionado. Porém, as Escrituras nos mostram que quando ele aparece, que entra em Jerusalém pela primeira vez, e Jerusalém espera um rei chegando montado num cavalo, com uma guarda real, com uma carruagem real, mas ele entra montado num jumento, contrariando toda a expectativa humana. E a Bíblia diz que quando olharam para ele, viram ele montado num jumento, disse: esse não pode ser o meu rei, porque eu nunca vi um rei montado num jumento. Porém, enquanto ele passava, quem reconhecia que ele era digno, tirava a sua roupa, tirava os seus mantos, jogava no chão e dizia: bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz que ele chega para os discípulos e vai dizer para ele que vai acontecer algo que eles talvez não tivessem estrutura emocional para aguentar. Jesus está dizendo em Mateus, capítulo de número 26, aos discípulos, dizendo: chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue aos seus exatores. E a Bíblia diz que ele conduz os discípulos na conversa. E enquanto ele fala, a Bíblia diz que Simão Pedro olha para ele e diz: mestre, o senhor não vai morrer. Se depender de mim, tu não morre. Se depender de mim, tu não serás morto. E se dependesse de Pedro, eu acredito que Jesus não seria morto tão fácil. Porque Simão Pedro era um pregador sanguíneo. Era um homem que pregava a palavra, mas também usava a força. Era um homem que tinha uma resposta pronta na língua. E enquanto ele está conversando com Jesus, é Jesus quem diz a ele: Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E ele disse: não, nem que me seja necessário morrer contigo, eu jamais te negaria. Os outros vão na mesma conversa e dizem: eu também não. E Jesus aguarda o grande momento, e no grande momento Jesus conduz os discípulos Getsemane. Chegando ao Getsemane, ele deixa alguns no meio do caminho e leva com ele Simão Pedro e leva os 2 filhos de Zebedeu. Ele adentra ao Getsemane, deixa eles no caminho e diz a eles: fica aqui comigo, vela comigo, ora comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus adentra ao Getsemane e ele, quando chega lá dentro, põe a sua cabeça entre as pernas e ele está tão agoniado, a adrenalina está nas alturas, ele está tão nervoso, a adrenalina está tão alta que diz a Bíblia que o seu suor transformou-se em sangue e ele começa a orar e dizer: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Havia uma predição, havia uma pronúncia profética, que aquele que desceria dos céus seria entregue para morrer como um malfeitor. Havia profecias, disse Isaías a respeito dele, que olhando para ele
nenhuma formosura o víamos, para que ninguém o desejasse. Mas disse também Isaías que quando ele nasce, a profecia se cumpre, e quando a profecia se cumpre, anjos aparecem do céu, começam a cantar um hino de adoração, porque ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de louvor. E os anjos cantavam hinos de louvor ao Senhor que acabara de nascer. A Bíblia diz que os magos, chegando para Herodes, chegou para ele e disse: aonde foi que nasceu o rei dos judeus? A Bíblia diz que Herodes disse: não tem outro rei aqui senão eu, e se vocês acharem ele, me diga onde ele está, porque eu vou atrás dele, eu também quero adorá-lo. Mas a Bíblia diz que a intenção de Herodes era matar o menino, enquanto os pastores procuram aonde está aquele que é digno, o cordeiro que havia sido profetizado. Um GPS celestial começa a entrar em ação. A estrela de Belém começa a conduzir aqueles homens e leva diretamente aonde ele está. E quando eles chegam, encontram ele não em cima de um berço, não em cima de um berço de ouro como muitos nascem, não numa família real, não dentro de um palácio, muito pelo contrário, ele está dentro de uma estalagem colocada para animais. Ele está dentro de uma manjedoura, e manjedoura não é cama, manjedoura é o lugar onde coloca o feno e a palha para os animais se alimentar. Era ali que ele estava deitado. E quando aqueles homens chegam, sabendo que ele é digno, traz para ele incenso, traz para ele ouro e traz para ele mirra, porque ele sabia que aquele menino que estava deitado dentro da manjedoura era digno de adoração. Ele pega as especiarias mais caras da época e entrega para ele, porque quem vem para a presença dele traz o melhor. Quem vem para a presença dele traz o que é bom. Quem vem para a presença dele traz o que é perfeito, porque a Bíblia diz que ele não está atrás de artista, ele não está atrás de famosinho, ele não está atrás de influencer digital, ele está à procura de verdadeiros. Se tem verdadeiro da escória, é porque tem falso, e se tiver falso, pode deixar para lá, porque ele não aceita, ele só aceita o que é verdadeiro. Está escrito, a Bíblia diz que ele é encontrado, e quando ele é encontrado, aqueles pastores se ajoelham, entregam para ele o presente e vão embora. Herodes está maluco, pensando que alguém vai tomar o trono dele, achando que o trono daquele que é digno estava dentro das cercanias de Jerusalém. Mas um dia ele disse: o meu reino não é deste mundo, a minha glória não está aqui na terra, a minha glória está no céu. Diz as escrituras sagradas que aquele que é digno é escondido no Egito, porque o anjo que desce na casa de Maria e desce na casa de Isabel disse a elas: esconde o menino Maria, esconde o menino José, porque Herodes está querendo matá-lo. Ele vai para o Egito, ele cresce ali, e quando ele aparece, está acontecendo um censo na terra de Judá, e quando ele aparece, o anjo autoriza, porque aquele que queria matar o menino morreu comido de bicho, porque não deu glórias a Deus. E
E a Bíblia diz que o anjo disse: agora pode voltar, porque o caminho está limpo. E quando eles voltam, está acontecendo um censo em Judá. E quando eles se instalam em Judá, a Bíblia diz que eles são convidados. A irmã Maria, sua mãe, é convidada para uma festa de casamento. E ele aparece na sua primeira aparição nesta festa de casamento. E no meio da festa, a Bíblia diz que um zum zum zum, um burburinho começou a passar no meio do povo. E alguém começou a dizer: acabou-se o vinho. Aí chegaram para Maria, porque alguém pensa que Maria tem poder para alguma coisa. Ela disse: eu não tenho poder para fazer nada não, mas eu vou procurar quem tem. Ela vai perto do seu filho e diz a ele: meu filho, acabou-se o vinho. Ele disse: o que eu tenho a ver, Maria, com isso? Ainda não é chegado a minha hora. Sabe o que ela diz? Fazei tudo o que ele vos disser. Os garçons ficaram esperando a ordem dele, e a ordem dele foi: pega essas talhas de pedra e enche elas de água até a tampa. Os garçons encheram de água, e quando encheram de água, a Bíblia diz que ele pega um copo e manda o garçom tirar a água. E quando o garçom tira, ele disse: leva para o mestre-sala. E quando o mestre-sala prova, ele disse: peraí, tem alguma coisa errada. O que foi que houve, mestre-sala? Eu tenho o costume de estar em festa, e eu sei que na festa é servido o melhor vinho no começo, mas este noivo fez diferente. Ele deixou o melhor vinho para o final. Não sabia ele que a fábrica não era da terra, e não sabia ele que o vinhateiro era a própria oliveira verdadeira, que dele jorra, que dele exala, que dele nasce, que dele cresce, que dele se efetua. É ele a oliveira verdadeira, disse o compositor, escrevendo uma poesia em forma de cântico. Disse: era uma oliveira de um ramo quebrado, era a oliveira, mas Cristo o encontrou, e esta oliveira hoje está aqui. E se tu for nele enxertado, aleluia. Alguém disse: oliveira verdadeira é Jesus Cristo. É ele o pão, é ele o vinho, é ele o azeite da oliveira. Diz as Escrituras Sagradas que, passando-se dali, a Bíblia diz que ele começa a crescer, e enquanto ele cresce, aparece um pregador chamado João, o qual Jesus havia de ser anunciado por ele, e começa a dizer: arrependei-vos e porque está entre vós aquele de quem os profetas falavam, já está entre vós aquele de quem alguém já escreveu sobre ele. E a Bíblia diz que quando ele aparece, João, filho de Isabel, está pregando na beira do Jordão, quando ele chama o próximo candidato para descer as águas, que olha, ele diz: espera aí, esse candidato é diferente, ele é digno. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que desceu e aqui se instalou para uma grande obra nesta terra. A Bíblia diz que Jesus começa a pregar, a membresia começa a crescer. Alguém chegou para João e disse: João, esse pregador que chegou agora está arrebanhando um monte de gente, João. Aí João diz assim: quem é ele? Como é o nome dele? Aí alguém diz assim: ele é Yeshua, o filho da irmã Maria de Belém de Judá. Aí João, quando puxa na mente, ele diz assim: ei, ele é digno, importa que ele cresça e que eu diminua, porque
porque digno aqui é ele. Alguém queria colocar na cabeça de João que ele era o melhor pregador da história. Aí chegaram para João e disseram: João, és tu o Cristo? Ele disse: não sou. És tu um profeta? Ele disse: também não. E quem é você, João? Ele disse: eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Preparai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos, porque a glória aqui é para ele. A oratória pode ser tua, mas a glória é dele. O louvor, a harmonia pode ser tua, mas a glória é para ele. E ele disse através de Isaías, no capítulo de número 43, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele disse: antes de mim não houve Deus, e depois de mim nenhum Deus haverá. A Bíblia diz que ele não olha para cima, porque acima dele não tem nada. Quando ele olha para baixo, ele vê um monte de areia no chão, um monte de bichinho de Jacó. Ele não dá a glória dele para ninguém. Ele não dá a glória dele para ninguém. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: tu viesse fazer o que aqui? Tu viesse adorar a ele? Então não espera por ninguém. Entrega a ele a tua adoração. Entrega para ele o que você trouxe de melhor. Eu quero ouvir a noiva. Eu quero ouvir o som da noiva, porque aqui é só o ensaio. Aleluia. Meu amigo Wellington já cantou aqui dizendo: imagina o lugar aonde tudo é muito lindo. Imagine você cantando no coral, pedindo licença aos anjos, que Isaías capítulo de número 6 estão adiante do trono. Com 6 asas eles cobrem o seu rosto com 2, seus pés com as 2, com 2 eles voam, e quando passa um pelo outro, ele diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha aí para quem está do seu lado direito e diga: ele é santo. Olhe para quem está do lado esquerdo e diga: ele é santo. Olhe para quem está atrás de você e diga: ele é santo. Ele é aleluia. Quem pode adorar a ele nesta noite? Este cordeiro, ele é tão digno. Ele é tão digno que somente ele, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, pôde resolver o problema de Jairo e da sua filha. A medicina não pôde, a psicologia também não pôde, a psiquiatria também não pôde, o sacerdote também não pôde, mas ele entrou na cidade e ele é digno. É quando a medicina diz assim: irmã, ó irmão, só o milagre, viu? Aí só a mão de Deus é quem pode fazer alguma coisa. A medicina está dizendo: aqui terminou o meu trabalho, eu só pude ir até aqui, mas ele vai tão além. E por que ele vai além, meu Ricardo? Porque ele é antes. Aleluia. Foi João quem disse: eu nasci primeiro, mas ele é antes de mim. Ele é tão poderoso, ele é tão digno, de que eu não sou digno de desatar nem as alparcas dos seus pés, de tão grande que ele é. Você está querendo a glória para você? Está perdendo o seu tempo. Mas se você veio adorar a ele, rasga o teu coração e entrega tudo nesta noite. Este cordeiro, o único que é digno, ele chega no Evangelho de Mateus e diz assim: eu vou morrer.
eu vou ser entregue. E essa é a história que eu amo contar. Olha aí para quem está perto de você e diga: vamos dar uma volta no Calvário. Não. Seja profético. Diga: vamos dar uma volta no Calvário. Porque não tem como chegar no céu sem passar pelo Calvário. Tem que reconhecer o sacrifício, pastor Agábio. Tem que dar uma voltinha no Calvário para tirar a prepotência. Tem que dar uma voltinha no Calvário para tirar a arrogância. Tem que dar uma voltinha no Calvário para saber que aqui teu anel de formatura não vale nada. O teu diploma para ele é nada. Os teus estudos, 8 anos que tu passou na faculdade, para ele é nada. Ele é a própria sabedoria. Aleluia. E a gente, irmão Ricardo, a gente não passa de pó. A gente é um monte de bichinho de Jacó. Não passa de poeira. E ele, irmão Ricardo, ele não, ele é digno. A Bíblia diz que este que é digno, quando sai de dentro do Getsemane, ele é encontrado pelos soldados romanos, traído por Judas, é entregue nas mãos dos exatores, é levado para o Sinédrio. Eu vou reduzir a história. Ele é levado para o Sinédrio. Quando ele chega lá, alguém diz assim: mas ele não é digno. Digno é Herodes. Digno é quem está sentado no trono aqui entre nós. Está aí, está dizendo que é filho de Deus. Não passa de um pó, não passa de um pobre, não passa de alguém que veio de Nazaré, porque de Nazaré não vem muita coisa não, mas foi de Nazaré em que nasceu o rebento de Jerusalém, a raiz de Davi, o Deus de Israel, o santo dos santos, o Deus das nações, o general dos generais, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, a raiz de Davi, o sol da justiça, o lírio dos vales, o príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro, o justo juiz, o ontem, o hoje, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Deus forte, verdadeiro, que foi, que é, que vive para sempre e sempre será, o onisciente, o onipresente, o onipotente, o infalível, o imutável, o Deus conosco, o Emanuel, a quem seja dado glória, louvor, majestade, aleluia, poder, adoração para todo sempre quem veio adorar a Ele. Ele passa por um julgamento na mão de Pilatos, na mão de Anás e na mão de Caifás. E ninguém pôde fazer nada por ele, porque ninguém era digno. Dali, Herodes dá uma sentença e diz assim: a gente não tem nada para acusar, então dá uma pisa nele e manda ele carregar a cruz e mata ele. Ele é levado, é colocado num tronco. E aí eu vou ilustrar para você como era que era feito isso. Amarravam os pulsos do indivíduo, colocava ele no tronco. O tronco, por ser alto, ele era colocado as mãos por cima de uma madeira, de forma que o indivíduo ficava na ponta dos pés, e ele, com as mãos presas para cima, começou a levar chicotadas nas costas. Aquele chicote continha materiais cortantes e perfurantes, que quando pegava no couro do indivíduo, que o chacal puxava, pedaços de carne voava sobre o rosto de quem estava assistindo. E depois de tudo isso, ele é obrigado a carregar a cruz. Porque só quem pode carregar a cruz é quem é digno.
Tentaram botar na mão de Barrabás, mas Barrabás era bandido, não era digno. Só quem é digno é quem pode carregar a cruz. Então colocaram sobre o ombro dele, disse Isaías, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele é levado para o Gólgota, o monte chamado Caveira. Ali é posto no meio de 2 ladrões, enquanto a cruz é erguida no meio deles. A Bíblia diz que o ladrão da esquerda olhou para ele e disse: tu não fala que é digno, tu não diz que é poderoso, tu não diz que é filho de Deus, por que que tu não desce da cruz e salva a ti e a nós? Mas o ladrão da direita, olhando para o nome dele que estava acima da sua cabeça, disse ao outro companheiro: peraí, ele é digno, nenhum mal ele fez, a gente está aqui porque merece, mas este justo nada fez. E quando ele olha para o nome do Cordeiro que está na cruz do Calvário, ele diz: ei mestre, fala meu filho, quando te entrarem no teu reino lembra de mim. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ali ele dá o último suspiro e morre. Quando ele morre, é tirado da cruz, é entregue na mão de Maria, colocado no túmulo de José de Arimateia, e a Bíblia diz que os magistrados disse: faz o seguinte, bota uma pedra aí, bota soldado para tomar conta, porque esse povo tem a mania de dizer que esse homem vai ressuscitar, mas para eles não roubarem o corpo e depois dizer que ele ressuscitou, bota alguém para tomar conta. Nem deu jeito. Quando eles estavam lá no plantão, a irmã Maria vem no meio do caminho com um bálsamo na mão, e no meio do caminho ela vem dizendo: quem é que vai remover a pedra? A mulher não tem força para tirar. Quando elas chegaram, a Bíblia diz que Maria se assusta e trava. Quando ela travou, a Bíblia diz que ela parou, porque a pedra já não estava mais no lugar, já tinha sido removida. 2 anjos estão sentados sobre ele e estão dizendo a Maria: não se assuste, eu sei que vocês estão buscando aquele que é digno, mas ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, como ele mesmo. Eu estou sentindo que ele está aqui nesta noite. Aleluia! Quem pode adorar a ele? Quem pode? Só quem pode, só quem pode. A Bíblia diz que quando ele ressuscita, ele vai para o mar da Galileia, porque os discípulos estão lá do outro lado, desistiram do ministério, disseram: acabou a igreja, não tem mais pregação da palavra, a gente vai parar por aqui. Mas de repente ele chega lá, e quando ele chega, ele fala com os discípulos para jogar a rede do lado direito. Os discípulos jogam a rede, quando vem cheia de peixe, ele disse: só pode ser ele, é ele que está ali, é ele que é digno, porque só quem é digno é quem sabe aonde estão os peixes, porque a Bíblia diz que ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda nas águas, ele manda nos peixes, ele manda debaixo da terra, ele manda em você, ele manda em mim, ele manda em nós, ele manda no planeta, ele manda no governo, ele manda nos ventos. Foi ele que disse: eu digo ao vento vai, ele vai, eu digo ao vento vem, ele vem, eu chamo as estrelas pelo nome e elas se apresentam a mim. É dele a honra, é dele a glória, é dele o poder. Levante uma de suas mãos e dê o melhor glória que você puder, porque eu estou sentindo, pastor Agábio, que nesta noite ele está quebrando um ferrolho aqui neste lugar, ele está abrindo portas, ele está desfazendo o mal. Alguém pensou que a festa não ia acontecer na data, mas aquele que é digno disse: eu dou a última palavra, e a palavra dele é tetelestai, está consumado. Quem pode? Só quem pode.
depois do milagre da Galileia. A Bíblia diz que ele vai para o Monte das Oliveiras, dar a última instrução aos discípulos. E quando ele dá a última instrução aos discípulos, desce uma nuvem do céu, cerca ele, e como um elevador ele começa a subir. E aqueles que estão olhando para ele, para baixo, agora estão olhando para cima. E ele some entre as nuvens. Quando ele é assunto aos céus, quando ele é assunto na glória, os discípulos baixaram a cabeça e disseram: pronto, acabou de novo. Mas tem 2 anjos do lado deles dizendo: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que vocês viram subir, assim como ele foi, um dia ele voltará. E antes de Jesus subir, ele disse aos seus discípulos: eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, a Almade esteja também, para que onde eu estiver, os obreiros estejam também, para que onde eu estiver, as igrejas estejam também, para que onde eu estiver, as irmãs do círculo de oração estejam também, para que onde eu estiver, as crianças estejam também, os jovens também, os adolescentes também, os anciãos também. E quando ele sobe, ele dá uma determinação aos discípulos dizendo: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu já roguei ao Pai que enviasse outro Consolador. O nome dele é Espírito Santo. Se vocês quiserem receber, vocês têm que ficar em Jerusalém. E eles em Jerusalém se revezavam em oração, pedindo a descida do Espírito Santo. Atos capítulo de número 2 está escrito: e estando todos reunidos no mesmo lugar, eis que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos começaram a falar em uma língua em que somente o céu era quem sabia interpretar. E a Bíblia diz que depois disso, uma grande perseguição começa a acender outra vez, porque Jesus foi embora, e Herodes III está no trono e está dizendo: só tem um jeito da gente parar o crescimento desse povo, é matando eles. Botaram eles no Coliseu, e diz a Bíblia que quanto mais perseguiam, mais a igreja crescia. Levaram para o Egito. Faraó disse: não tem jeito, quanto mais aperta, mais o povo cresce. Levaram para a prisão, o anjo soltou, o outro eles conseguiram matar. Aí eles disseram: só tem um jeito da gente parar o crescimento desse povo, é matando os líderes. Começaram a matar. A Bíblia diz que teve um que morreu de cabeça para baixo, teve outros que foi decolado no meio da rua, e a Bíblia diz que tentaram matar João, aquele discípulo do amor, a quem Jesus disse: você não vai morrer de morte matada, meu filho, você vai morrer de morte morrida mesmo, só no tempo, João. Aí a Bíblia diz que pegaram João, depois de ter pego todos os apóstolos, encontraram João, aí disseram: pegamos ele. Trouxeram João para o meio da cidade, colocaram um tacho gigante, encheram
encheram de óleo, acenderam a fornalha e disse: a gente vai matar ele cozido agora. Quando jogaram João lá dentro, que olharam, João estava nadando de braçada. Aleluia! Não conseguiram matar João, quebraram as duas pernas dele, jogaram ele do lixo e disseram: agora ele não prega mais. Daqui a pouco aparece um homem com a perna toda troncha e dizendo: ele está vivo, é ele quem merece toda honra, glória e louvor. Aí não tiveram o que fazer mais com ele, levaram ele para a ilha de Pátimos. Vou encerrar. Botaram João no navio negreiro, viajaram horas com ele, chegaram em Pátimos. Eu quero ver agora tu pregar. João não levou livros, não levou pergaminhos, não levou caneta, mas é ele quem escreve Apocalipse capítulo 1 e o verso de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições, no reino e no sofrimento de Jesus Cristo, fui levado a uma ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus. E quando eu cheguei lá, o céu se abriu sobre a minha cabeça e eu escutei uma voz que dizia: João, sobe para cá e eu te mostrarei as coisas que em breve hão de acontecer. João é levado para o céu em espírito, porque ele disse: eu fui levado em espírito no dia do Senhor. E quando lá cheguei, eu fui colocado dentro de uma sala e de repente, depois de alguns minutos de espera, eu ouvi por detrás de mim uma voz que dizia: João, tudo que tu vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí João disse, e quando eu me virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Deixa eu descrever como ele era. O seu cabelo era branco como a lã, seus olhos como chama de fogo. Quando ele abria a boca, saía uma espada aguda de 2 fios. A sua veste era branca como a neve, seus pés como de um latão reluzente, quando recém-saído de uma fornalha. E quando eu vi, disse João, caía aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra e disse: levanta, João, deixa eu me apresentar. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que fui morto, mas agora eu estou vivo. É vivo para todo sempre. O que Jesus queria mostrar a João, a cidade que ele disse que ia preparar. E João disse que viu. Eu vi a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Os seus muros eram como de jaspe. Ela tinha 12 portas, na porta 12 anjos, e quando a porta se abriu, ele dá de cara com uma praça, e ele diz que no meio da praça tem a árvore da vida, que dá 12 frutos na estação própria, e no meio da praça passa o rio, e quando ele vai olhar para o rio de onde ele vem, ele diz: o rio é a nascente, é debaixo do trono de Deus, e por onde ele passa, e por onde a água passa, tudo se transforma. Aleluia. João disse que lá não tem lâmpada de LED, lá não tem poste de iluminação. Por que, João? Porque o rosto daquele que está sentado sobre o trono brilha como o sol do meio-dia. Aleluia. Aleluia. Quem pode adorar a ele nesta noite? Depois que João passeia no céu, que conhece a nova Jerusalém, João é levado para uma reunião. E quando ele chega nesta reunião, ele diz que a sala está cheia de tronos.
E do trono do meio tem um cordeiro sentado, que tem na mão um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. De repente, um ser com uma voz como de trovão dá um grito na reunião e diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Disse João: houve silêncio no céu, houve silêncio na terra, houve silêncio na sala de reunião, e João não sabia como ia terminar a sua história. Então ele começa a chorar, e ele chora copiosamente. Enquanto ele chora, o cordeiro se põe de pé, pega o livro, no meio de todo mundo, um ancião chegou perto de João, tocou nele e disse: João, não chores mais, eis o cordeiro que é digno de abrir o livro e desatar os 7. E quando o anúncio chega, os anjos começam a gritar e dizer: digno, 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 digno. Os 24 anciãos não se contentam, se levanta do trono, tira a coroa da cabeça, joga nos pés dele e diz: digno é o cordeiro, aleluia, digno é. E a história começa a se desenrolar. Os 7 selos são os 7 cavaleiros do Apocalipse. A fome, a peste, a guerra, a morte, a prisão, a condenação. Tinha cavalo vermelho, preto, amarelo, mas quando de repente aparece um cavalo branco e tem alguém sentado sobre ele, e quando João mira nele, João diz: eu conheço, eu sei quem é ele. Quando ele dá uma olhada para o brasão que tem na perna dele, está escrito: ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ele a glória, a ele a força. Pensaram que ia apagar ele na Sapucaí, deu errado. Ele mostrou que ele é digno. Fechou a Sapucaí. O carnaval não aconteceu, mas a festa da UMAD acontece porque ele é digno. Ele é digno, ele é digno, ele é digno. E por que ele é digno? Paulo diz: porque ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e habitou entre nós. E por causa disto, Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, em que todo o joelho, tanto no céu quanto na terra, vai ter que se dobrar e dizer: ele é digno. Aleluia! Os bandidos vai ter que dizer: ele é digno. Os homicidas vai ter que dizer: ele é digno. O governo vai ter que dizer: ele é digno. O STF vai ter que dizer: digno é ele que escreve
ninguém apaga, que escreve ninguém apaga. Ele é digno. Ele é digno. Quando ele aparecer, ricos, pobres, plebeus, asiáticos, indianos, brasileiros, americanos, africanos, vai ter que dobrar o joelhinho, meu filho, e olhar para ele e dizer: é digno. Eu pensava que era alguma coisa, mas quem é ele. Nabucodonosor também pensou. Daniel capítulo de número 3, ele disse: eu vou aquecer a fornalha. Ele mostrou que digno é ele de entrar no meio do fogo e passear no meio do povo e dizer: vamos dar lugar aqui mesmo. Aonde alguém decretou a morte, eu passeio e vou tirar e vou dizer: não vai morrer ninguém, sai. Sadraque, Mesaque e Abednego pensaram que eram alguma coisa quando assinaram um decreto e botaram Daniel na cova. Mas o Deus que criou todas as coisas, aquele que é digno, ele também manda dos animais. Entrou lá dentro da cova e disse: está vindo um profeta aí e vocês não vão tocar nele. Os leões disseram: tá certo. Quando Daniel chegou, o anjo disse: prazer, meu filho, bora cultuar aqui dentro, bora cultuar ao digno aqui dentro. Ele é digno. Eu vou terminar, mas segure na mão dessa pessoa que está do seu lado. Segurou? Aperte aí a mão dele, aperte a mão dela. Assim diz o Senhor: passarei no meio do povo, visitarei os corações, transformarei as mentes, os pensamentos contrários serão colocados por terra, a frieza vai sair e o fogo vai pegar. Solte a mão dele não, segura aí, segura aí, segura aí. Ele vai mostrar que é digno, pastor. Ele vai mostrar que tem poder. Ele vai mostrar que faz o que a medicina não faz, que faz o que a psicologia não faz, porque ele é o único, é tão digno que é o único que vai até a divisão da alma e do espírito, é apto para discernir o pensamento e as intenções do coração. Ele é digno e está quebrando nesta noite toda cilada, toda seta. Abrace esse jovem que está do seu lado, por favor. Abrace esse moço que está do seu lado, por gentileza. Abraça ele, abraça ele, abrace ele, segura ele com força, segura ele com ousadia no espírito, segura ele de forma profética, sacode ele aí, aperta ele aí e diga: ele é digno, ele é digno. O diabo não terá poder contra a tua vida, porque ele foi quem te deu a vida no ventre. E alguém disse: vai morrer, ele disse: vai nada. A cruz interrompe a maldição, quebra toda a muralha que se levantou contra a vida deste moço.
contra a vida desta moça. Recebe liberdade para rachar em línguas estranhas nessa noite. Recebe liberdade, porque Ele é digno. A tua voz não vai ser usada no mundo, porque só Ele é digno. Você está esperando a festa terminar para ir embora? Acabou sua expectativa aqui hoje. Porque Ele é digno. Se você não encontra um motivo para dar glória para Ele, você está mal das pernas. Mas se você reconhece que Ele é digno, diga alguma coisa bonita aí para Ele. Diga alguma coisa para chamar a atenção dEle. Aonde está a primeira vida para Jesus? Eu te convido a reconhecer que Ele é digno. Vem para os pés do Senhor agora. Vem. Vem. A igreja ora, a igreja ora. Estamos em guerra. Levante-se do seu lugar. Se você conhece alguém que não é crente e estar aqui, vai lá onde ele está. Oferece Jesus para ele. Oferece ajuda para ela. Cadê você? Cadê você? Vem. 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 Levante-se. Vem. A gente precisa entender. Quando é Deus, está vindo a primeira. Cadê a segunda? Vem. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Cadê a segunda? Vem, 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 vem. E basta somente esperar. O que Cadê Deus a segunda? Vem. irá fazer? Vem. Vem. Quando Ele estende Vem. as suas mãos, é a hora Vem de pra casa. vencer. Vem pra casa. Louve. Vem pra casa. Simplesmente louve. Vem pra casa. Tá chorando, louve. Cadê a segunda? Louve. Tá sofrendo, louve. Cadê a segunda? Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Por quê? Porque a igreja, porque é o Adi. Deus vai na frente, Isso. abrindo o caminho, quebrando Só as Ele é paredes, digno. tirando os espinhos. Só Ele é digno. Pra contigo lutar. Só Ele é abre as digno. portas pra ninguém mais fechar. Vem pra cá. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo. Tá vindo a segunda. noite e dia. Tá vindo Erga a suas mãos, segunda. Sua bênção chegou. Comece a cantar. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta e ninguém vai fechar. Ele trabalha, Ele trabalha, Ele trabalha, Ele trabalha. Vem, 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 vem. Sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com Cadê a terceira? muito louvor. Com
com muito louvor. Segura. Tem alguém aqui fora. Tem alguém aqui fora que precisa vir para casa com muita pressa. A terceira está chegando. E é pregador, viu? É pregador do evangelho. Quem tiver vivo verá o que Deus vai fazer na vida dele. Entra. 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 Cadê a quarta? Cadê a quarta? Jesus, só quero declarar. Cadê a quarta? Cante, meu filho. O microfone. Pois sei que existe paz. Cadê a quarta? Presença. Clamo Jesus. Vem pra casa. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Quero declarar. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Os vícios dessa geração. Vem pra Jesus. Declaro que a esperança. A Almade fez consagração por você. Eu clamo Jesus. A Almade jejuou por sua causa. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas. O diabo passa a incende a Almade, meu filho. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Isso, Almade. Dissipa as trevas. Vencer. Cadê a quarta vida? Eu preciso entregar o microfone ao pastor. Segura só um tempinho, só um tempo. O Espírito Santo me diz. Glória, tem fogo aqui. Escute. Tem alguém aqui fora que está chorando. Passou um processo e pensou em morte. Mas o dono da vida, o único que é digno, está dizendo para alguém hoje: é a tua hora, a tua oportunidade. Aleluia. Entra. Entra. Canta. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para Você, mim, minha filha, era o fim do mundo. Que veio com o hélito. Minha vontade era sair daí. Hoje, O inimigo há uma porta aberta na tua frente. pra A decisão de entrar ou ficar do lado de fora é sua. Mas apareceu um homem que estendeu a mão. Reconhece que sem ele
Tu não vai poder fazer nada sem Ele. Tu não vai chegar a lugar nenhum. Segura. Era para terminar da pior forma possível. Era para terminar em desgraça, em morte e destruição. Mas a oração de uma mulher chegou lá na sala do trono. E o Senhor teve misericórdia de ti. E esta mulher disse a Deus: eu consagrei ela a ti. E não aceito que continue da mesma forma. Deixa eu só conjecturar. Há uma mão estendida em tua direção. E Jesus está dizendo: vem. Quer escapar? Vem. Quer ir para o céu? Só tem um jeito. É passando pela porta. E a porta está aberta aqui hoje. E Ele está ali dizendo: entra. Oh, foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro. Abraça eles ali, Wellington. Foi Jesus, a poder do nome de Jesus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Eu orei até 4 horas da manhã e pedi a Jesus 5 almas. Ele já trouxe 6. E isso, pastor, é só o começo de um grande mover que vai acontecer neste lugar. Aqui é hospital. Na sua mão tem pão, tem água e tem óleo. A quem tiver com fome, dê pão. A quem tiver com sede, dê água. A quem chegar ferido, bote óleo. E a mão do Senhor colocará um exército na sua frente, que vai mudar a história desse lugar. Haverá uma grande visitação. Deus vai entrar na direita, na esquerda, na frente, na retaguarda. Tem alguém que morre de ódio por causa dessa obra nessa rua. Ou se converte, ou se muda, ou a terra vai se abrir. Porque não tem conhecimento com legislativo, executivo ou poder policial. Aqui quem manda é o Cordeiro. Cadê a 7ª? Meu Deus, eu já passei da hora muito. Mas cadê a 7ª? Vem para casa. Vem para casa.
Almada orou por isso. Jesus trouxe lá de São Lourenço para salvar aqui. Como é o nome do moço? Como é o nome dele? Olha o nome da paz. Deus vai te dar sermão. Deus vai te dar mensagens poderosas. Porque isso é um desejo da tua alma. Se tornar um pregador. Esse é o desejo da tua alma. E não é somente desejo da tua alma, mas é o que Deus prometeu a uma velha que já não está mais entre nós. Jeová já recolheu para a glória, mas Ele vai cumprir. Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus, foi Jesus O carpinteiro que Deus me amou primeiro.